Meus queridos irmãos, abram vossas Bíblias no livro de Jeremias. Capítulo 31. E o versículo 31 em diante. Convido os irmãos que permaneçam com as suas Bíblias abertas para a exposição do texto. Jeremias 31 e versículo 31 em diante. Todos encontraram? Amém? Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, as leis fixas, a luz e as estrelas para a luz da noite. Que agita o mar e faz bramir as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis fixas falharem diante de mim, se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor. Se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel. Por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor. Desde a torre de Hananael até o portão de esquina, o cordel de medir se estenderá em linha reta até a colina de Garebe, e depois virará na direção de Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina do portão dos cavalos para o leste, serão consagrados ao Senhor, esta Jerusalém, e jamais será arrancada e destruída. Assim é a palavra do Senhor. Eu irei conversar com os irmãos nessa noite sobre o Deus de aliança, ou Deus da aliança. A aliança é um pacto de sangue. O pacto de sangue envolve vida ou morte. Expressa o caráter absoluto do compromisso entre Deus e o homem no contexto da aliança. Deus, ao iniciar uma aliança, ele jamais entra com uma relação qualquer. A aliança de Deus é tão séria, mas tão séria, que ele exige sangue, ele exige vida e ele exige morte. A aliança de Deus não é brincadeira, é coisa muito séria. Então você vai ver muitas expressões na Bíblia como fazer a aliança. Essa expressão dentro da Torá, dos profetas e dos escritos, que é o livro da Bíblia hebraica, que é o nosso Antigo Testamento, essa ideia de fazer aliança significa cortar a aliança, ou cortar uma aliança. E essa ideia de cortar a aliança envolve a questão de sacrifícios, sacrifício de animais. Naquela época antiga, no Antigo Oriente Próximo, quando ia fazer uma aliança, o suzerano procurava, ou melhor dizendo, o suzerano procurava o vassalo, o senhor procurava o escravo, ou o rei maior procurava o rei menor.
e ele ali fazia uma aliança, um pacto. Esta aliança era o seguinte: se você me servir, se você me obedecer, se você for fiel a mim, eu vou te dar as exigências da aliança. E quando ele fazia essas exigências da aliança, que é uma característica bastante comum de todas as alianças demonstradas dentro da Bíblia, é quando ele pegava ali um animal e ele desmembrava este animal. Em outras palavras, ele desquartejava este animal. E esse animal ele era esquartejado num propósito. Quando você lê a Bíblia no livro de Gênesis, diz o seguinte: então ordenou-lhe o Senhor: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Com a chegada da noite, veio a escuridão. De repente surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Ou seja, aqui foi a primeira aliança, que aqui aparece a aliança abraâmica. Abraão, ele faz esse pacto e ele vai esquartejar os animais. Ele vai dividir os animais. O que simbolizava isso? O contexto da época era dizendo o seguinte: se você, que é o escravo, que é o vassalo, que quando prometia obediência, fidelidade ao rei, fidelidade ao Senhor, fidelidade ao suzerano, ele dizia: se você quebrar este pacto, se você quebrar esta aliança, não for fiel a mim, aos meus preceitos, olha bem para esse animal. O animal ele era esquartejado. Pegava um membro do animal, uma perna, um braço, abria a boca e colocava dentro da boca do animal. E dizia: é assim que vai acontecer com você, se você quebrar o meu pacto, se você quebrar a minha aliança. Isso foi tão sério, que isso aconteceu com a nação de Israel. Porque o pacto é o seguinte: envolve sangue, envolve morte, envolve vida. Se você desobedece, é morte. Mas se você obedece, você tem vida para a glória de Deus. Por isso aqui está a proposta de Deus. O sacrifício envolve sangue. Quando você lê a Bíblia, em Jeremias, capítulo 34, versículo 18 ao 20, o texto diz: entregarei os homens, olha a palavra de Deus, entregarei os homens que quebraram a minha aliança, e não cumpriram a minha aliança, e não cumpriram as palavras do pacto, que fizeram diante de mim, quando cortaram o bezerro, em 2, andaram entre as partes do animal, ou seja, os chefes, os líderes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes, os reis, toda a terra que andou entre as partes do bezerro, sim, eu mesmo, os entregarei nas mãos dos inimigos, que desejam tirar-lhes a vida. Seus cadáveres servirão de comida para as aves do céu, e para as carnes e para as feras da terra. O que é que Deus está dizendo? Ó Israel, por você quebrar a minha lei, em um período de 490 anos, eu vou vir contra ti. Vocês quebraram, passaram no meio dos animais divididos, vocês entraram nesse pacto, vocês entraram nesta aliança, vocês fizeram isso tudo comigo, mas tem preceitos, tem lei, e a lei precisa ser obedecida, a lei precisa ser cumprida. Mas Israel desobedece essa ordem em um período de 490 anos. Deus levanta a poderosa Babilônia e ela entra. A mesma coisa que eles fizeram com os animais, ao cortar e dividir os animais, Deus fez com eles. Levou a Babilônia, o povo se tornou cadáveres, e comida para as aves do céu, e comida para as feras da terra. Ou seja, quebrou o pacto com Deus, envolve morte, envolve vida. Então tenha bastante cuidado. Por quê? Porque sangue envolve vida. Sangue, a Bíblia diz lá em Levítico capítulo 17 e versículo 11, a vida da carne é o sangue, ou o sangue da carne ali é a vida. Ou seja, para remissão de pecado há necessidade de derramamento de sangue. Se não tem derramamento de sangue, não tem como cobrir
as exigências da lei de Deus. Pois é isso que aconteceu. Meu querido, é algo tão interessante que Deus ele fez essa aliança. E tem várias alianças. Tem a aliança com Adão, tem a aliança com Davi, tem a aliança com Abraão, tem a aliança com Noé, tem a aliança com Moisés. Essas alianças são sombras. Essas alianças são inauguradas, porque as alianças estão falando de uma única aliança. E qual é a única aliança que Deus tem? É um pacto com a criação, que envolve a criação do homem. Deus não tem plano A, Deus não tem plano B, Deus não tem aliança B, Deus só tem um pacto, Deus só tem uma aliança. E ele fez essa aliança com Adão lá no princípio. E esta aliança que ele fez, pastor, mas teve uma aliança entre Deus e Adão? Sim, teve. É bem verdade que você não vai ouvir a expressão berit no hebraico, aliança, direcionado a Adão, mas você vai ver que a exigência é a mesma. Se você comer do fruto, você vai morrer. Se você não comer do fruto, você vai viver, porque a aliança envolve vida, e a aliança envolve morte. Por isso que Moisés disse: eu vou colocar entre vocês o céu e a terra como testemunhas. Se vocês obedecerem e vocês forem fiéis, vocês terão vidas. Se vocês não tiverem, vai ter maldição. Mas eu dou um conselho a vocês: escolha, pois, a vida, para que vivas tu e toda a tua descendência. Deus, ele exige pacto. Por isso, meu querido, que Deus fez aliança com Adão. Ali a aliança com Adão, ele quebra. Deus começa, chama Noé, faz um outro pacto. As alianças têm um propósito. Nenhuma delas vai anulando uma outra. Todas elas têm uma formalidade original. E qual é a formalidade? Redenção. Sempre envolvendo relacionamento entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. É para isso que serve a aliança. É para isso que serve o pacto. O Deus, ele quer ter um relacionamento, e ele compara o seu povo com uma noiva, e ele se compara como noivo. Ele chama Israel de esposa, e ele se considera esposo. Ou seja, exige fidelidade, exige compromisso. Aqui Deus está exigindo da sua igreja, não é outra coisa. Não adianta pular aqui dentro, não adianta gritar aqui dentro. Se você lá fora vive uma vida de qualquer maneira, você tem que pular aqui dentro, tem que glorificar ali dentro, mas tem que ser fiel lá fora para glorificar o Deus da aliança. Fidelidade, compromisso é o que Deus exige. E isso é tão necessário que as alianças, elas não vão anulando uma outra, elas vão intensificando, elas vão enfatizando uma a outra. Vem a aliança com Adão, vem a aliança com Noé, vem a aliança abraâmica, depois vem a aliança mosaica, que é chamada de aliança com Israel, depois vem a aliança com Davi. Todas elas estão apontando para uma maior. Elas são inaugurações de uma aliança superior que haveria de vir. E que aliança é essa? É aquela realizada em Cristo Jesus, o Filho de Deus, aonde ela é consumada, e ela é consumada na cruz do Calvário. E hoje nós não temos aliança nem por sangue de bode e nem por sangue de novilho. A nossa aliança hoje é mediante o Cordeiro Imaculado, o sangue de Jesus, que nos purificou de todo o pecado. Esse é o pacto. Envolveu morte. Era o suzerano, que era para exigir de nós. Era o rei, que era para exigir de nós o nosso sangue, a nossa vida. É para ele pedir para nós morrer. Mas ele é tão misericordioso que Deus inverte o papel. Ao invés de ele derramar a sua ira, ele exigiu o teu sangue, ele oferece o seu sangue.
Ao invés de ele exigir a tua vida, ele exige a vida dele. Ao invés de ele exigir a tua morte, ele morre na pessoa de Jesus de Nazaré. E lá na cruz ele brada: tetelestai, a dívida foi quitada, a dívida foi paga. Só quem tem aliança com Deus, só quem tem aliança pelo sangue do Cordeiro. E o que é fascinante? Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! É um pacto mediante o sangue de Jesus. Porque para remissão de pecado é necessidade de vida ou morte, sangue. Derramar sangue é derramar vida. Jesus derramou sua vida no Calvário. Derramou sua vida, era a tua vida que era para ser derramada. Era o teu sangue que era para ser exigido. Deus estava exigindo era o teu sangue. Mas Jesus disse: eu vou, eu desço, eu faço, eu pago, eu realizo. Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Ele é o autor da nova aliança. Ele vai consumar a aliança em Deus para a glória do seu nome. E o texto é tão fascinante. É que é uma visão escatológica isso daqui. É uma aliança para o futuro, aonde Deus promete. E aqui o capítulo 31 vai nos falar algo importante. O capítulo 31 está falando do capítulo 2 ao versículo 22. Está tratando em grande parte do reino do norte. Lembre-se, a nação de Israel, no tempo de Davi, tempo de Salomão, era um só reino, 12 tribos. Quando Salomão morre, Roboão assume o trono. O reino é rasgado, o reino é dividido. Reino norte, formado por 10 tribos. Essas 10 tribos é chamada de nação de Israel. A capital é chamada Samaria. O reino do sul é composta por 2 tribos, chamada de tribo de Judá e tribo de Benjamim, chamada de nação de Judá, e a capital Jerusalém. Do capítulo 2 ao versículo 22, 2 ao 22, está tratando apenas do reino do norte, aonde Deus está prometendo que vai trazer restauração. Quando você vai para os versículos do 22 ao 40, está falando da unidade, está falando que Deus vai restaurar. Deus agora vai ter misericórdia, e Deus vai fazer isso com esses 2 reinos. Você vai observar que Deus vai procurar fazer a aliança e a restauração desses povos. Primeiro ele vai fazer isso pelo amor. Ele vai fazer isso para que o povo volte para casa com alegria. Ele vai fazer isso para que a Raquel seja confortada. Ele vai fazer isso para que Judá seja restaurada. Ele vai fazer isso para o estabelecimento da unidade do reino. O reino estava dividido, mas ele será unido. Foi dividido de Roboão, mas ele será unido daquele que é o descendente de Davi, que é o rei maior, o rei por excelência, o Messias, o teu Cristo, o Deus da nova aliança, aquele que foi para a cruz do Calvário. E este povo aqui, que é a nação de Israel, está apontando para um povo maior ainda. E que povo é esse? É a sua igreja, lavada, redimida e comprada pelo seu sangue, de todos os lugares do mundo. Aqui está o propósito da restauração desta aliança. E a nova aliança, ela vai fazer uma coisa interessante. Deus queria apenas um povo. O povo se divide em dois reinos. E o povo vai se perdendo. Vem as invasões dos inimigos. Aí Deus diz: eu vou restaurar vocês. Num período escatológico. Nos últimos dias, eu vou fazer vocês, trazer de vocês de volta para a sua terra. Eu vou prosperar vocês. Quando Deus promete isso, Ele tem uma proposta. E essa proposta Ele não iria fazer por outro meio, a não ser pela nova aliança. Que esta aliança não ia ser mais em volta de um povo, de uma unidade, mas por indivíduos. Deus disse: a unidade do povo não deu certo. Eu tentei com Israel,
Israel falhou. Eu tentei com Israel. Israel desobedeceu. Israel não quis cumprir. Então Deus fez o seguinte: agora eu vou para os indivíduos. E todo aquele que olha para a cruz do Calvário e confessa Jesus como Salvador, a nova aliança entra dentro do teu coração. Agora é de forma individual. Você não precisa mais de sacerdotes para poder matar para todo o povo. Não. Você só basta de uma coisa: você individualmente, você confessa Jesus. E quando você confessa Jesus, você, quando vai pedir perdão, você não vai pedir perdão por todos, você vai pedir perdão por você mesmo. E quando isso acontece, Deus vai formando um povo. Deus vai pegando gente da Ásia, Deus vai pegando gente da África, Deus vai pegando gente da Oceania, Deus vai pegando gente da América do Sul, vai pegando da América do Norte, e vai formando um só povo. E este povo é a sua igreja, e aqui está a parte dela nesta noite, comprada, redimida, e vai celebrar a ceia, bendizendo o nome do Senhor. Uma coisa eu digo para vocês: essa igreja aqui não te oferece outra coisa a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele, só Ele, só Ele. É por isso que você canta. É por isso, como é que pode? Eu, um comedor de feijão, um pecador velho e miserável, muitas vezes era macumbeiro, muitas vezes era um prostituto, muitas vezes era um adúltero, mas quando você abriu sua boca, olhou para o sangue da aliança do Calvário, você agora está aqui como príncipe, como princesa, na presença de Deus. Você dobra o joelho, o céu se abre, você canta, você sente a glória. Pastor, o que é isso? É a nova, é a nova, é a nova, é a nova, é a nova aliança pelo sangue de Jesus. Valorize esta aliança, honre esta aliança. Por isso, meus queridos, essa aliança tem um propósito de trazer eternidade. Eternidade para quem? Para a nação de Israel. Tentaram matar Israel de tudo quanto é jeito, mas não conseguiram. Um dia, essa nação vai se tornar um só povo, juntamente com a igreja. Mas o que eu quero falar aqui nesta noite é sobre a nova aliança. Por que é Israel? Porque Israel está apontando para a pessoa de Jesus. Como que é possível nós guardar a lei? Porque a base da aliança é a lei. Se você exige a lei para a tua vida, quer servir a Deus pela lei, quer servir a Deus pela ética, quer servir a Deus primeiro pela moral e pelo caráter, você esqueceu o real propósito do Evangelho. Porque o Evangelho primeiro não é ética, e o Evangelho primeiro não é lei. O Evangelho primeiro é a graça de Deus em nossas vidas. Por isso que você está vendo aqui o texto. Quem era esse Israel que ia ter no seu coração a lei escrita? Irmãos, não tem como nós obedecer a Deus pela lei, porque a lei é o caráter de Deus. A lei é a moral de Deus. A lei é a ética de Deus. Como que eu e você vamos cumprir esta lei se nós não somos perfeitos? Como que eu e você vamos obedecer e praticar essa lei se nós nunca vamos conseguir? O que eu acho bonito é que a lei primeiro não é escrito, não é no coração de um judeu qualquer. A lei primeiro não é escrito, não é no teu coração. É de um israelita perfeito. E quem é o israelita perfeito? Ele veio da descendência de Abraão. E ele veio da descendência de Davi. É ele, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o israelita perfeito.
É no coração dele que está escrito a lei. Jesus viveu a lei, Jesus praticou a lei, Jesus não quebrou sequer um iode, Jesus não quebrou sequer um iota, Jesus sequer quebrou uma vírgula. Ele foi fiel nos mínimos detalhes, e quando ele foi para a cruz, ele derramou seu sangue. A lei é cumprida nele. É por isso que nós não estamos, não é na lei, nós estamos em Jesus, é em Jesus, é em Jesus, é em Jesus, é só em Jesus a lei pode ser realizada. Pastor, então quer dizer que eu posso viver minha vida de qualquer maneira, porque Jesus cumpriu a lei por mim? Paulo disse, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque quem está ligado em Jesus, quem tem a crença em Jesus, quem está firmado em Jesus, diz Paulo, não sou eu que mais vivo, a minha vida está crucificada com Cristo. Não sou eu mais, não é mais as minhas paixões. Se eu adulterava, eu não posso mais adulterar. Se eu tinha uma vida na pornografia, no Instagram, nas vidas morais, eu não posso mais. Por quê? Porque quem me domina agora é Jesus. Quem me governa agora é Jesus. Tu não é salvo, não é pelas obras, mas porque você é salvo, você tem que praticar boas obras para a glória de Deus. As obras não te salvam. Nada que você poderia fazer lá fora, pode ser o maior santo, não bebe, não fuma, não rouba, não dá cheque sem fundo, paga direitinho suas contas, é todo certinho lá fora. Ele pode fazer isso, ele vai ser beneficiado só aqui. Só aqui na terra que ele vai ser beneficiado. Olha, Cornélio, eu oro, eu jejum, eu ajudo os necessitados. Aí Deus disse assim, ele não entendeu não, desce lá, anjo, manda ele mandar chamar Pedro, manda Pedro pregar para ele e falar do meu filho, que ele morreu e ele ressuscitou dentre os mortos, é através dele. Se ele quiser as orações dele atendidas, se ele quiser ver o jejum dele recebido, se ele quiser as boas obras dele de justiça ser cumprida, aqui no céu, é só mediante o sangue de Jesus. Nada além de Cristo nós podemos fazer, nada. Por isso que ele diz, eu sou a videira, quem está ligado em mim, meu irmão, vai produzir obras para a glória de Deus. Sem mim você não pode fazer nada. Nada, nada. Por isso é nesse sentido, mas vai chegar um dia, nós estamos trabalhando, nós não somos perfeitos, mas estamos caminhando para a perfeição, porque vai chegar um dia, esse texto é escatológico, a trombeta vai tocar, os céus vão se abrir, do Oriente ao Ocidente, aqueles que morrerem em Cristo serão arrancados da terra com força. O corpo cadavérico, o corpo quebrado, o corpo machucado será transformado em um corpo glorioso. Esse teu corpo aí, corpo de vergonha, sujeito à morte, sujeito à doença, sujeito a fracasso, vai ser arrebatado e transformado também num corpo glorificado. Jesus disse, eu estou partindo aqui os pão e estou aqui dando caso para vocês, mas vai chegar o dia que eu mesmo, lá no céu, eu vou dar a vocês, eu vou entregar a vocês, vocês vão se lembrar, até no céu, do sangue da nova aliança, do sangue da nova aliança. Oh, aleluia, oh, aleluia. Só quem pode adorar, só quem pode adorar, só quem pode adorar, só quem pode adorar, crente, você é lavado pelo sangue de Jesus.